Filipenses 2, versículos 5 ao 8. Preste atenção. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus. Seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Difícil. Eu falei ontem sobre não há mais cristão, que o bêbado tinha razão. Você, no decorrer da semana, nós vamos falar até do pastor Paulo Júnior. No decorrer da semana você vai entender que não tem cristão mais. Você vai, assim, você vai contar nos dedos. Contar nos dedos. Talvez você mesmo vai desqualificar a si mesmo como cristão. Você vai dizer assim, ó, fulano é um cristão, ciclano é um cristão. Porque aquele homem, ele não disse, eu sou um cristão, não, ele disse, eu conheço um que é cristão. Theodor Robertson pôde dizer que ele conheceu um que era cristão, tão cristão, que ele viu Cristo nele, que era o próprio Mombrana. Que ele andou com o Mombrana. Agora, eu digo para você assim, somos cristãos, o pregador, ele é cristão porque ele prega? Ele é eleito, ele é salvo porque ele prega? É? Uma certa pessoa, amigo meu, disse assim, que a noiva perdeu a sua identificação, porque não tem mais o quadro da coluna de fogo nos púlpitos. Quão enganado ele está, eu disse para ele. Isso aqui é um pensamento que muitos pensam. Profeta, creio que eu, na mensagem, levantando, tirando Deus da história, ele chega a dizer assim, que adianta eu apenas falar de Moisés, apenas falar de Daniel, de Davi, dos patriarcas. Isso não vai adiantar nada. Isso não vai resolver nada, ficar falando de Moisés, William Branham, falando de William Branham, e isso não vai resolver nada. O profeta da era, não vai adiantar nada. Eu ter a foto da coluna de fogo como testemunha, ok. Mas dizer que eu tenho que ter no púlpito da minha igreja, eu tenho que ter na entrada da igreja, eu tenho que ter dentro de casa, isso não quer dizer nada. Nada. O profeta, ele chega a dizer assim, ó, é apenas um quadro de um fogo pintado. Ele mesmo disse, se eu pintar, trazer um quadro de um fogo aqui, não aquece ninguém. Foto de William Branham, do profeta da era, não aquece ninguém. Foto da coluna de fogo não aquece ninguém. Quantos pastores que tem a foto do William Branham, da coluna de fogo, do púlpito, e são uns inconvertidos, que não chegam no pé de Paulo Júnior, que entregou o pastorado, que desligou-se temporariamente do ministério. Nós vamos falar durante a semana disso aí. Quantas pessoas que estão com a mensagem aqui e aqui e aqui, quantas pessoas estão com a Bíblia na mão, quantas pessoas são religiosas até, mas não são cristãos. Não são cristãos. O profeta diz que nós temos que levantar o Deus da história, do passado, e colocá-lo em ação. É o Deus de Moisés, é o Deus de Davi, é o Deus dos patriarcas, e é o Deus de William Branham. É esse Deus que atuou no passado. Levanta ele da história, pare de ficar falando de que esse Deus nos patriarcas apenas, é o Deus em mim. Quantos de Deus você tem em você? Quantos? Pare de ficar falando de William Branham e fala do Deus de William Branham em você. A coluna de fogo não vai sair da foto e entrar em você porque você está colocando o quadro do púlpito ou na sua casa. Aquela coluna de fogo só vai entrar em você quando você morrer para os seus eus, para a sua natureza, para o mundo. Quando você morrer para o mundo, quando você morrer para o seu egocêntrico, para os seus querer, para as suas razões, quando você parar de julgar as pessoas conforme o seu julgamento, você está parecendo o Alexandre de Moraes, você julga, você condena, você manda para a cadeia, você é o advogado de acusação, você é tudo, seu promotor, você é tudo.
Então você tem que tirar o Deus da história e colocar presente na sua vida. Agora a Bíblia diz aqui, ó, que sua atitude seja a mesma de Cristo Jesus. Que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus. Ele se fez carne, mas ele não, na carne, Jesus, ele não se comportou o Deus do céu e da terra. Ele poderia? Poderia. Ele poderia não ter ido para a cruz? É claro que não. Ele poderia ter acabado com o soldado romano? Ele tem uma legião de anjos, ele chamaria, ele mesmo disse, estava pronto para o seu chamado, mas ele se comportou, a Bíblia diz aqui, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo. O próprio Deus se esvaziou de si mesmo e comportou-se como humano, porque ele tinha uma missão de morrer como humano. Ele tinha uma missão de ir ao Calvário. Você não tem missão nenhuma. Você não tem que morrer nessa carne, né? É um cristão, mas não tem que morrer. Você não tem que ir para o Calvário, não, né? Todo dia nós temos que ir para o Calvário. Mas você não tem. Você já tem a mensagem, né? É predestinado. Tudo posso. O egocêntrico. Tudo eu posso fazer. Você já é um cristão, né? Já está cheio de Deus, né? Com as atitudes erradas. As suas atitudes é de Cristo. O bêbado tinha razão. Não há mais cristão. Isso deve chacoalhar você, chacoalhar a mim. Tem que chacoalhar, é claro. Para que você não possa olhar e achar que está tudo bem. Porque a Bíblia diz aqui que ele, sendo o próprio Deus, esvaziou-se de si. Ele mesmo sendo o próprio Deus. Esvaziou de si mesmo. Olha, se os cristãos, assim chamado cristão, pudessem esvaziar de si mesmo. Agora, se você é essa cristã do ovos fritos, se você, meu irmão, é aquela cristã do ovos fritos, se você, pastor, é aquela cristã do ovos fritos, amém. Entendeu? Mas é pouco, você sabe que é poucos. O profeta chegou a dizer que é poucos. E não ia se surpreender se daquele povo dele, daquela geração dele, subisse só 7. Esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo. Ninguém quer ser servo, ninguém quer ceder, ninguém quer pedir perdão, ninguém quer mais se esforçar, ninguém quer ser sacrifício vivo no altar. Essa geração, uma geração fraca, uma geração mimada de cristão, eles querem só ver a nós, porque é claro, com essa teologia egocêntrica, que não é cristocêntrico, é claro que não, é puro egocêntrico. E eu vou dizer para você, isso aqui estragou o povo dessa geração. E eu queria saber quem subirá no arrebatamento. Eu estou me esforçando. Eu preciso me esforçar mais. Eu preciso me lapidar mais. Lapidação do Calvário, da palavra de Deus. Se eu preciso nascer de novo, é claro. Todo dia eu tenho que nascer de novo. Todo dia eu tenho que me cuidar, me policiar. Eu preciso rever meus conceitos também. Você precisa rever os seus conceitos também. Você achar que é eleito só porque você foi batizado no nome de Jesus, só porque você crê em um profeta, isso quer dizer nada, meu irmão. Até quando você vai ficar com essa doutrina falsa? O que prova que você é um eleito não é porque você tem placa da igreja, da mensagem. O que você tem prova que você é um eleito é porque Cristo habita em você. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte da cruz. Foi obediente. Aí a coisa é assim, ó. Vamos terminar esse vídeo aqui de novo. Está sendo você obediente? A palavra fala, você obedece? Você está sendo cordeiro ou você é bode, disfarçado de cordeiro? Essa é a pergunta. Vamos falar no próximo vídeo sobre os atributos de Cristo. Mas eu gostei, fica aí. Filipenses 2,5. Que sua atitude, a atitude de vocês, seja a mesma de Cristo Jesus. Aí sim, a mulher dos ovos fritos, a atitude dela foi de cristã. E a atitude sua tem que ser
de Cristo. Ela foi de Cristo, você tem que ser de Cristo. Aí sim, eu aperto sua mão. Aí sim você vai apertar minha mão. Quando a minha atitude for a atitude de Cristo. Agora, enquanto for a minha atitude terrena, eu preciso esvaziar de mim. Se o próprio Deus esvaziou dele mesmo, pegou forma humana e foi obediente até a morte de cruz, não devo eu também esvaziar de mim? Eu preciso esvaziar de mim? Eu preciso pegar a forma, não humana, mas de Cristo e ser obediente à morte de cruz também. É uma morte de cruz. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Creve Caetano, da cidade de Neves Paulista. O tabernáculo A Mensagem, a Cruz de Cristo, está localizado na rua Marcelino Costa, 45, em frente ao cemitério central, no bairro Quinta do ZP. Nossos cultos são realizados aos domingos, a partir das 19 horas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curte e compartilhe, para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como você foi. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Para um minuto pra ouvir o que eu tenho pra falar. Eu já estive aí no seu lugar, desanimado, sem força pra caminhar. Ajoelhei pra Deus e disse em oração: eu não consigo mais, agora tá nas suas mãos.